Olá, nesse vídeo você verá qual que é a estratégia do branco. Essa é a principal estratégia do projeto Double de Milhões. Eu sou o Tairon Oliveira e estarei explicando o básico que você precisa para começar. O branco em si é o jackpot do jogo Double, ou seja, ele é a peça de maior lucro. Além de você poder fazer entradas manuais, tu pode contar com um bot estratégico, onde reduzirá drasticamente o seu serviço para aplicar essa estratégia. Além dessa possibilidade de automação, o bacana de tudo é que é 100% digital, ou seja, você não precisa de ficar em algum ambiente específico, e onde você estiver, você consegue aplicar essa estratégia. E juntamente com o bot configurado, você consegue com apenas uma mensagem dar início e realizar todas as apostas, até que a estratégia esteja concluída. Um dos diferenciais dessa estratégia é o alto valor que o branco paga, que é o que nos possibilita a aplicação e o retorno de resultados favoráveis da mesma. Para quem não conhece o jogo Double, tem um vídeo em nosso canal explicando as informações básicas de como é o seu funcionamento. Em um breve resumo, o preto e o vermelho é muito pouco rentável, pois são apostas caras, que se você perde, você tem que dobrar o valor. 2 vezes de fator para multiplicação de um martingale acaba sendo uma ilusão, pois pode retornar muito pouco lucro e tem que ter uma banca gigantesca para poder sustentar poucas partidas. Resumindo, uma aposta perdida no preto e no vermelho, ao realizar um martingale, isso é o mesmo do que você realizar cerca de 10 martingales no branco e ainda receber um prêmio maior. Então quando você joga só no branco, manualmente, não é tão viável assim, porque pode ser que o branco não venha de cara e gaste alguns minutos ou um tempo aí bom para sair. Isso envolve não só tempo, mas como psicológico também. Só que quando você considera usar um robô para automatizar todas as suas apostas, a eficácia aumenta significativamente, assim como outros benefícios, como a economia de tempo ou até mesmo uma redução de riscos mediante as distrações. Por exemplo, você está fazendo entradas no branco e aí vem uma distração, você pula essa entrada aí, vem o branco e você perdeu toda a estratégia. Então quando você automatiza, esses tipos de coisa não acontecem. A estratégia que a gente irá apresentar, ela funciona na plataforma Blaze e em qualquer outra plataforma que contém um jogo Double. Porém, o nosso robô ele é desenvolvido para a plataforma Blaze, devido a alguns aspectos. É a plataforma mais confiável que a gente conhece no mercado hoje em dia, pelo simples fato de ser uma plataforma estável, além de ser pioneira no mundo de cassinos digitais. Quando acontece um problema, logo é corrigido, preocupando assim com seus usuários, além de conter um suporte que você consegue contato facilmente. E um outro critério importante é uma plataforma populosa. Isso quer dizer que tem bastante gente jogando. Consequentemente, tem bastante gente dando dinheiro para ela. Praticamente 99% das pessoas, ou até mais que isso, joga na sorte. Ou seja, a tendência é acabar pagando a plataforma para isso. Ela não está ali trabalhando de graça, dando dinheiro para os outros. A Blaze é uma empresa, e empresas têm que ter lucros. Porque a plataforma não estaria pagando alguém se ela não estivesse ganhando de alguma forma. Então ela ganha dos próprios usuários. Então tira de uns e paga pra gente. Se não fosse assim, a plataforma ia falir, ela ia quebrar, ela não ia nem estar funcionando agora. Então, pra gente não ter problema na hora de sacar, não ter a conta banida e tudo mais, a gente precisa de ter uma plataforma de confiança e que realmente tenha caixa para poder bancar com os prêmios fornecidos. Os principais pilares que você vai ter que seguir à risca para que você consiga chegar até R$1 milhão, ou sei lá, até que a sua meta seja alcançada. Com o mesmo tamanho e peso, os pilares são as análises, o controle emocional, a gestão de banca e a noção da dinâmica do jogo. Você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta você querer dar um tiro e acertar esse tiro no escuro, por mais que o alvo seja grande. Então você fazer uma análise na entrada é fundamental, principalmente por essa estratégia, porque quando você começa, não é conveniente parar. Isso faz parte da estratégia, logo vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E como o decorrer da aplicação da estratégia tem um aumento exponencial das apostas, você precisa de ter um controle emocional, não só por isso, mas por envolver dinheiro. Muita gente não tem. Então, trabalhe suas emoções para isso. E também não adianta querer ser ganancioso, querer ser rápido demais e passar o boi na frente dos cavalos, pois você pode ser atropelado e ter seu trajeto atrasado. É interessante que você saiba ter a sua análise própria, porque o jogo é dinâmico. Ele sofre alterações, atualizações, onde o seu algoritmo é modificado. Então não adianta, você tem que conhecer o jogo, você tem que se familiarizar com o jogo e entender seu comportamento. Normalmente, demora horas para sair de algum padrão específico se relacionando a branco. Por exemplo, se está numa recuperação, ele continua tendendo a mandar recuperações. Se ele está pagando branco, ele continua pagando em intervalos pequenos.
mas isso aí depende de como está o comportamento atual do jogo. E além do algoritmo do jogo Double ser dinâmico, a sua maneira de aplicar a estratégia do branco vai ser dinâmica também. A aplicação dessa estratégia pode ser realizada de diversas maneiras, porém vamos mostrar a forma genérica e dar um exemplo. O grande segredo. Em resumo, a estratégia constitui em fragmentar a banca em várias partidas para servirem de entradas no branco. Para cada nova partida a ser apostada, o valor considerado é a multiplicação do fator de martingale com o último valor apostado. Ou seja, eu tenho uma banca de, por exemplo, R$100. Eu quero fragmentar, eu quero dividir essa banca para que consiga realizar entradas numa quantidade X de partidas até que o prêmio seja sorteado. Daí, quando o branco é sorteado, além do lucro, todos os valores apostados nas partidas anteriores é recuperado. Assim, se você tiver banca, você nunca terá prejuízo. Quando o branco vem, você recupera tudo que gastou, pois a cada partida que você vai jogando, você incrementa um fator de multiplicação que recupera o valor já gasto na partida anterior. Vamos considerar intervalos como a quantidade de partidas que tem entre um branco e outro. Exemplo, acabou de ser sorteado um branco, e aí vem uma cor vermelha, e aí veio um branco de novo, a quantidade de partidas que tem entre os dois brancos é 1. Se veio um branco e veio outro branco na frente, a quantidade de partidas é 0. Ou seja, o jogo ele tem um mínimo de 0 partidas. Normalmente é comum acontecer de um branco vir grudado no outro. Tanto que uma das maneiras mais fáceis de acertar um branco de cara sem ter que fazer martingales é jogar após um branco. Porque aí normalmente vem duplo, vem triplo, vem quádruplo. Só que nem tudo são flores. É possível chegar até 170 partidas sem branco. Isso mesmo, eu já vi acontecer um caso raro, um caso único e isolado de 170 partidas sem vir uma única peça branca. Mas espera aí, calma, não se assusta. Essa é uma das recuperações raras, uma recuperação muito difícil de acontecer, que eu só vi particularmente uma vez na vida. Mas como já aconteceu, é possível acontecer de novo. Então, com isso, a gente aprende que não compensa jogar em recuperações. Vamos considerar a recuperação como intervalos maior que 30 partidas. Por quê? Porque em até 30 partidas é uma quantidade que a gente considera considerável para poder realizar entradas no branco. Normalmente, mais de 80% das vezes, a quantidade de brancos que vem são em intervalos menores que 30 partidas. E está justamente aí a brecha do jogo. Pois, como foi explicado brevemente na apresentação do jogo Double, seus sorteios são realizados através de um algoritmo, e não por um sorteio mecânico, onde tem uma bolinha que fica quicando de uma maneira física totalmente desgovernada. E aí onde está o princípio dessa estratégia. O jogo Double ele é um jogo justo. Quando ele fica mais de 15 partidas sem pagar branco, ele tende a equilibrar depois. Por exemplo, a plataforma irá pagar, quando passar 28 partidas sem vir branco, 2 brancos. Mas isso não acontece num intervalo tão curto de tempo assim. Demora às vezes horas, às vezes até dia. Mas quando é o dia bom, ele paga aquele tanto de branco. Isso simplesmente devido a ter apenas uma peça branco entre 15 peças, sendo 14 peças de cores e uma peça coringa. Os intervalos grandes são considerados de recuperação. Não é viável começar ou continuar realizando entradas, caso seja identificado. Esses momentos de seca de branco possuem uma frequência baixa, menor do que 20%, e é raro ultrapassar 100 partidas. O que eu preciso para colocar a estratégia em prática? Bom, primeiramente eu devo definir os parâmetros de stop win e stop loss. O stop win é referente a vitórias e o stop loss é referente a derrotas. Outro valor importante a ser definido é o valor inicial. Este é o valor da entrada e está diretamente relacionado ao lucro. Outra definição importante que é necessária antes da inicialização da estratégia é a quantidade de martingales e ciclos. E definir também o fator de multiplicação, que são os galhos, martingale e os ciclos. A explicação do ciclo está em um vídeo mais detalhado, exclusivamente para ele. Esse fator de multiplicação tem a ver com a quantidade que o jogo paga, ou melhor, quantidade que a peça que você está apostando paga. Por exemplo, o branco paga 14 vezes, sendo 13 vezes de lucro. Para me recuperar o que eu gastei, eu preciso de multiplicar o fator por 1.077, para que assim eu recupere o que eu gastei na partida passada. Daí, independente de qual partida eu pegar o branco, eu vou recuperar tudo que eu gastei e ganhar um lucro.
E aí, após aplicar a estratégia e pegar o branco, você tem que sair da plataforma. Bate a sua meta, não sei se é 1, 2 branco, ou que você definir, e sai, não continua. Porque o grande segredo para conseguir construir o seu castelo é colocar um tijolo por dia e bem assentado. Porque se você for colocando muito tijolo e não manter firme essa base, pode ser que os tijolos caiam tudo de uma vez. Então, colocando um tijolo por dia, quando você menos esperar, o castelo já está lá em cima. Para isso, é necessário ter um controle emocional, não ser um viciado, um nóia de cassino. Batendo na tecla novamente, a pressa é inimiga da perfeição. Não faça correndo, bata sua meta e tchau. Martingale é uma subestratégia, ou seja, uma estratégia que a gente usa dentro dessa estratégia para que consiga concretizá-la. Como já dito anteriormente, ele consiste em jogar após a primeira entrada para que você consiga recuperar o valor gasto. E de forma consequente ainda tirar um lucro. Na estratégia do branco, com ele pagando um lucro de 13 vezes o valor inicial, o que a gente conseguiu como melhor resultado é um fator de Martingale de 1.077 vezes. Este valor é conveniente para até 60 galhos. Depois disso deve ser reajustado, porém a gente não recomenda fazer isso tudo de Martingales. Mas isso para no meio do caminho, perco o momento branco ainda não veio. Isso mesmo. Porém, se você continuar jogando, a quantidade que você vai ter que aumentar é um valor exponencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que até 10 partidas, 20 partidas, 30 partidas é um valor consideravelmente sustentável. A partir disso começa a ficar exorbitante. Mas caso você esteja com uma banca alta e queira mesmo arriscar pegar esse branquinho, tem alguns problemas. Por exemplo, a plataforma pode bugar, pode cair. O bot pode travar no meio do caminho, pode ter uma interferência no sinal da rede. É difícil acontecer, mas tudo é possível. Você está num cassino de improbabilidades, principalmente por conta da nossa ferramenta não ter nenhum tipo de vínculo com a plataforma Blaze. Vou passar para vocês agora um pouquinho da visão do valor exponencial. O que isso quer dizer? Bom, vamos começar aqui na entrada com R$1 na primeira partida. E aí a gente inicia os martingales. Na segunda partida a gente já vai estar multiplicando esse valor por 1.077. E aí arredondando dá 1.08. Com isso, a gente consegue perceber que aumentou 8 centavos. Mas olha lá, na nona partida, 1,81 centavos, já foi para a próxima partida a 1,95. Ou seja, aumentou 14 centavos. Em comparação com a partida ali atrás, de 9 partidas anteriormente, isso já foi o que? Quase o dobro de aumento. De 8 centavos, na outra já aumentou 14 centavos. Isso já foi quase o dobro. Então isso é um valor exponencial. Ou seja, as primeiras partidas compensa. Quando vai passando partida por partida, esse valor vai aumentando, e muito. Se a gente começa com R$1 para jogar 10 partidas, a gente gasta aí R$14,28, que é um acréscimo de 1.400% do valor inicial. E supostamente esse valor de R$1 nos traria R$13 de lucro, independente de qual das entradas que foi realizada e foi sorteada. Por exemplo, você pegou o branco na 19ª partida, você vai ganhar o mesmo tanto de lucro, porém você vai recuperar tudo que você gastou até o momento. Se eu pego o branco aqui, na 10ª partida, eu vou recuperar os R$14,28 que eu gastei e vou ganhar R$13 a mais. Vou lá para R$27. Ou seja, 1,95 vezes 14 dá quase R$28. Dá 27,28. Devido a esse crescimento exponencial do valor de entrada para recuperar as partidas já gastas, recomendamos que você sustente uma média de 30 partidas a partir do momento que você inicia o robô. Mas isso depende da sua meta, da sua banca, do seu gerenciamento, de como você está estruturando a estratégia. A meta do milhão. O segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Vamos supor, no cenário exemplo, que começamos com R$30. E aí, a gente pega um branco em até 30 partidas. Isso nos retorna um lucro de 11%. Com isso, a gente coloca uma meta de um branco por dia, trazendo 11% de lucro todo dia em relação ao valor total da banca. E com a mesma dificuldade todo dia, pegando apenas um branco e batendo a meta, em uma semana teremos R$62. Um valor pequeniníssimo de entrada, no começo é difícil, o lucro é pequeno, mas ao decorrer do tempo, isso muda. A vantagem é que a longo prazo, assim como a quantidade frenética de partidas em busca do branco, o valor também é exponencial de lucro. Ou seja, no primeiro mês, que é o mais difícil, você consegue conquistar com R$30 600 conto. Só que em 2 meses o negócio começa a melhorar. Você já vai para R$15.000. Se você mantém o foco
A mesma constância todo dia, sem mudar dificuldade nenhuma, apenas do psicológico de aguentar, você consegue em até 100 dias R$1 milhão. Essa é a meta do Dobro de Milhões. Você pode ficar milionário em até 3 meses de uma maneira muito fácil. E ressaltando um dado bem importante que eu passei lá atrás, a média de intervalos entre um branco e outro em até 30 partidas é maior que 80%. Em resumo, o diferencial dessa estratégia e o porquê ela funciona é porque ela diminui drasticamente a probabilidade de perca. O jogo, por ele ser justo, ele dá oportunidades para você ganhar. Então basta pegar um tijolinho em cada oportunidade e ir montando seu castelo. Este foi só um exemplo de meta, pegando um branco por dia em até 100 dias, 3 meses e pouquinho, mesma dificuldade, começando com um valor bem baixo, mostrando para vocês que dá para começar com um valor pequeno de R$30 e o retorno realmente é muito rápido. Isso para um exemplo, sustentando minha banca diária em até 30 partidas. Se eu diminuísse a quantidade de partidas, o lucro diário seria maior e eu alcançaria minha meta mais rápido. E aí, já possuindo base nesses princípios, você conseguirá formular sua estratégia de acordo com a sua banca, de acordo com o seu risco e com seus objetivos. Perder faz parte da experiência, mas perder de forma calculista é a raridade. Os jogos são permeados por possíveis derrotas. Todavia, o propósito de jogar com estratégia é transcender a sorte através de brechas que culminem em lucratividade. O cassino é um território imprevisível, a garantia de sucesso absoluto é uma incógnita. No entanto, empregando estudo e táticas astutas, juntamente com a sua aplicação prática, a probabilidade de conquistar a vitória frequentemente se torna comum e mais acessível. Uma hora ou outra você vai cair, você vai tropeçar, só que o importante é você levantar de novo e aprender com aquela pedra. Opa, essa pedra aqui me derruba, não vou passar por ela mais. A gente utiliza dessas estratégias para não sair no prejuízo, para não perder. Mas caso perca, ainda consiga recuperar e sair no positivo. Parece que o Brook folga. Teve uma aposentadoria, não aparece há muito tempo. E eu perdi. As perdas ocasionadas em momentos fora de recuperação são raras e geralmente acontecem pelo anseio excessivo de jogar além da meta. É muito difícil você analisar, esperar uma recuperação passar, jogar, pegar aí um branquinho só. E já desse azar de pegar uma recuperação de cara. Porém, se você pega muitos brancos constantemente, a probabilidade disso acontecer é maior, você está mais próximo da seca. Vamos supor que a gente estava usando a estratégia passada, e aí, sei lá, no 20º dia, a gente perdeu tudo. A gente tentou pegar um branco, esse branco passou de 30 partidas e ele não apareceu. Qual que é o meu prejuízo? Bom, eu teria perdido os R$30 que eu fiz de depósito, se eu não tivesse sacado nada, né? Se eu tivesse sacado os 30, no mínimo, estaria com um 0-0, na questão financeira que eu pus. Mais o custo da ferramenta que eu utilizei até o momento, que é um prejuízo aí de 100%, que eu joguei a banca inteira para pegar um branco e até 30 partidas, e o tempo que eu perdi. Então, colocando aí a meta de 100 dias para chegar em R$1 milhão, você conseguiu chegar em 20% dessa meta, você bateu 20 dias, e arriscou um valor muito baixo para isso. Só que você poderia muito bem ter sacado antes o valor que você investiu e não ter tido gasto em nada, a não ser do tempo. Mas com isso você ganhou uma experiência em troca. E aí é só identificar onde você errou, onde você deslizou e tentar de novo. Logo, quando você menos esperar, você já está milionário. Bom, este exemplo proposto da estratégia do branco para 30 partidas com a banca inteira é só uma das formas de você gerenciar para bater essa meta diária. Então, o gerenciamento da banca é importante caso você tenha bastante grana, porque aí se você perder, você não perde tudo, você só volta alguns dias para trás e continua de onde parou. O gerenciamento de banca também é um assunto para um outro vídeo. Valor inicial. Esse montante representa o primeiro valor a ser apostado. Há um método prático para calcular esse valor com base na quantia que você pretende dividir em X partidas. Para determinar esse valor, primeiramente definimos o número de jogos desejados e o montante a ser apostado, ou seja, fragmentado. Em seguida, dividimos esse montante pelo fator correspondente ao número de jogos, conforme indicado na tabela. A tabela com os fatores estará disponível para download. Cenário exemplo, eu quero apostar R$30 fragmentado em até 30 partidas. Calculando o valor inicial, primeiro eu localizo na tabela o fator associado ao número de partidas que eu desejo dividir. Depois eu calculo o valor de aposta individual, dividindo o montante total pelo fator divisor indicado na tabela. O fator divisor. Após consultar a tabela para determinar o fator divisor correspondente a 30 partidas, eu identifiquei que o fator é 108. Com isso, para calcular o valor da aposta inicial, divido o montante que eu pretendo apostar
R$30 pelo fator 108. A operação seria 30 dividido por 108, resultando no valor de entrada, que é o valor que eu estou buscando, que daria 0,28 centavos. Esses 28 centavos multiplicado por 1,077 constantemente sustentaria um total de 30 partidas. Como o nosso projeto é totalmente independente e envolve terceiros, no caso a Blaze, no qual não temos nenhum tipo de associação, isso pode ocasionar possíveis problemas. Quando o problema é na plataforma em si, não há solução, a não ser esperar que eles resolvam. E como a gente é independente da plataforma, não temos nenhum tipo de contato lá dentro, não podemos fazer nada em relação a isso. Outros problemas mais frequentes são a questão do estudo, a falta de prática, a falta de aprendizado. Por isso recomendamos que você comece com um valor baixo, até que a estratégia esteja claramente na sua cabeça. Então o estudo é pouco, porém necessário, porque não tem como você fazer uma coisa sem saber o que você está fazendo. E em primeiríssimo lugar, o que mais dá problema é você mesmo, o seu psicológico. Não deixa você ir para frente. Você tem que aprender a lidar com o seu emocional. E você verá mais pra frente que essa é a pior parte, a parte mais difícil mesmo. Você conseguir lidar com o seu psicológico para deixar as apostas rodando o tempo todo, até das 30 partidas, por exemplo. Ou você conseguir bater a meta e sair. Então o seu maior trabalho será controlar você mesmo, para não estragar tudo no meio do caminho. Você viu como funciona a estratégia do branco. No nosso site VIP você encontrará mais conteúdos, como outras formas de estruturar sua banca para poder aplicar a estratégia.